Pessoal, boa noite. Nós já estamos ao vivo. Estou encaminhando o link para os estudantes. Peço que aguardem mais 5 minutinhos para que o pessoal possa aí entrar no novo link. Nós tivemos um probleminha técnico, mas aí o pessoal já vai começar a entrar nesse link, tá? Tá ok, Juliana. Se puder mandar o link depois pra gente também, pra gente acompanhar as questões, enfim. Agora nós... Perfeito. Na hora que começar aqui, faz desliga o microfone só, né? Pode ficar aí, eu já faço a abertura, já, o Fernando inicia, depois que terminou ali, eu já passo a palavra para você, e aí a gente já manda bala. Beleza. Gostaria de pedir aos acadêmicos, só aguardem só um minutinho para a gente começar. Só aguardem só um minutinho para a gente começar, que eu vou esperar o pessoal acessar, né? Como infelizmente caiu o link, o pessoal todos acessarem e a gente já vai começar. Então vamos guardar mais um minutinho aí só. O pessoal está acessando para que a gente pegue o início aí todo mundo e já vamos dar início ao trabalho, tá bom? Então, rapidinho, nós já vamos começar aí, tá bom? Pessoal, já estamos ao vivo, tá, Fernando? E Thaís, estamos ao vivo ali no YouTube. E só aguardando um pouquinho aí, a gente já dá início aos trabalhos, tá bom? Fernando, vamos lá? Vamos lá. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos acadêmicos, visitantes, nossos professores, para participar da aula da nossa live de hoje, um tema interessantíssimo a respeito em relação à live. Infelizmente, a questão de tecnologia pode dar alguns problemas,
e nós tivemos uma dificuldade aí de transmissão do Meet para o YouTube, e agora já foi resolvido, e a gente precisa começar, né, nossos trabalhos de hoje, né? Então, peço desculpa para vocês, e obrigado por vocês aguardarem para a gente poder começar o nosso trabalho de hoje. Da mesma forma que outras lives, né, que nós tivemos aí, né, durante a semana, peço que vocês participem com perguntas, né, com questionamentos. Da mesma forma, nós estarei anotando aqui, e aquelas perguntas que for pertinentes ao que nós estamos falando, será repassado ao Dr. Fernando e à doutora Thaís, para que a gente possa discutir um pouquinho até essa temática de direito previdenciário, tá? Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Obrigado a todos pela presença. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Fernando Machado, um grande amigo que eu fiz durante o doutorado, né, na Instituição Toledo de Ensino. O menino que eu estava conversando aqui com a Thaís e com o Wagner, chamo ele de menino prodígio, né? Um jovem doutor, Fernando aí agora com 30 anos, já doutor, já terminando praticamente o pós-doutorado também, e um menino aí de um futuro brilhante. Menino, como diz assim, no bom sentido, né, Fernando? Agradecer também a doutora Thaís Takahashi, que aceitou o pedido de participar de nossa live. É uma honra tê-la aqui com a gente, Thaís, pela experiência que você tem também no direito previdenciário. Isso agregará muito ao conhecimento aqui dos nossos acadêmicos. Ela, todos conhecem, mas quem não conhece ainda, a doutora Thaís, que está participando como visitante, a Thaís é advogada aqui em Cornélio. Tá? Muito obrigado pela presença tua aqui nessa noite. Agradecer ao professor Wagner também pela presença. Professor Wagner, professor da nossa instituição. Seja bem-vindo, Wagner. E obrigado a todos aí pela companhia. Vamos dar início aos nossos trabalhos, que estamos atrasados um pouquinho, mas com certeza será uma noite grandiosa aí de conhecimento. Gostaria de passar inicialmente a palavra ao professor Fernando Machado, para que a gente já possa iniciar nossas atividades de hoje. Fernando, obrigado, muito obrigado novamente, e fica à vontade aí para a sua explanação. Bom, boa noite, Almir. Acho que primeiro eu agradeço aí a gentileza das palavras, né? Sem dúvida que o sentimento de amizade ele é recíproco, né? Nós tivemos aí, encaramos juntos a dificuldade do doutorado e vencemos, né? E o mais importante de sair, de encerrar o programa, não necessariamente é o título que você leva, mas aquelas amizades que você faz, né, ao longo do percurso, né. Então, assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive de estudarmos juntos, né, e, sobretudo, que essa amizade aí, ela continue depois do programa, né, como foi com toda a nossa turma, né. Então, a professora Juliana esteve participando juntos também, que foi nossa colega, ontem o professor Walter. Isso é muito bacana, a gente vê que depois de um estudo, de um período desse, a gente consegue manter essas amizades. Eu queria aqui cumprimentar também o professor Wagner, em nome que representa também a instituição aqui, nos recebendo, e a professora Thaís também, que também poderá dividir aqui conosco um pouco do seu conhecimento. Tenho certeza aqui que vai nos ensinar muita coisa com relação ao direito previdenciário, em virtude da prática que ela tem, do conhecimento também que ela tem. Então, agradeço, né? É uma honra poder participar desse evento aqui e tentar, de alguma forma, contribuir um pouco com essa atividade muito bacana que a universidade está promovendo, né? Trazer aí uma roda de conversas, de maneira informal, aproveitando esse momento difícil para todos, mas utilizando de uma forma bastante útil, que é a divulgação do conhecimento, né? Então, fica aí os parabéns para a instituição. Com relação ao nosso tema, né, conforme nós havíamos conversado, né, eu pensei no direito previdenciário, porque o direito previdenciário tem passado por grandes transformações nos últimos anos, né, desde 2015, que iniciou ali um processo de alteração significativa das normas previdenciárias, e aí nesses últimos 5 anos, né, tem sido uma dificuldade muito grande em termos de compreensão do direito previdenciário. Estava conversando com a doutora Thaís agora há pouco, né, quem trabalha no direito previdenciário
Você acorda todos os dias e vai ver o que mudou na lei, né? Porque quase todo dia a gente tem alguma mudança significativa e precisa estar aí em constante atualização para poder acompanhar a velocidade das mudanças que nós estamos passando, né? Reflexo também, claro, de todas essas mudanças sociais que vêm ocorrendo nos últimos anos no país. Nesse sentido, eu destaquei aqui como os principais impactos de 2020 no direito previdenciário, né? E esse ano é um ano diferente, né? Porque nós estamos começando o segundo semestre, né? Tivemos aí apenas 6 meses nesse ano de 2020 e já tem muita gente dizendo aí que o 2020 vai ser o ano mais louco da vida de muitas pessoas, né? Porque tudo que aconteceu nesse ano sem dúvida vai ficar marcado. E no direito previdenciário não poderia ser diferente, né? Nós tivemos aí uma série de mudanças, de acontecimentos, e que muitos deles vão aí impactar de forma significativa no direito previdenciário. Eu acho que não tem como começar a falar sobre direito previdenciário no atual contexto se a gente se não começássemos pela reforma da Previdência, né? Nós tivemos no final do ano, em 2019, tivemos publicado a emenda constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019, chamada aí de reforma da Previdência, e que alterou aí significativamente a nossa estrutura previdenciária, né? Então, além da mudança das normas, há uma certa mudança de um paradigma previdenciário. Por que nós podemos colocar assim? A Previdência Social, ela, quando surgiu já nos seus primórdios, ela no final do século XIX, desenvolvida no século XX, ela vinha com uma ideia de substituição da renda. Então, a ideia é que quando um trabalhador fosse atingido por algum dos chamados riscos sociais, dos quais nós colocamos aí a invalidez, a velhice, a doença, o falecimento com relação aos dependentes, que ou o trabalhador, ou no caso os seus dependentes, teria então provido pela Previdência Social uma substituição da renda. Então a ideia sempre foi essa, de que a Previdência Social seria um substitutivo da renda do trabalhador, do segurado previdenciário. Só que essa visão, ela vem se alterando e ela ganha agora uns contornos mais evidentes com a reforma da Previdência. A Previdência Social, ela cada vez mais, ela vai se tornar apenas uma renda básica, uma renda mínima, de forma que, a depender do padrão de vida ou do padrão de consumo do seu segurado, a Previdência não consiga mais representar esse aspecto de substitutivo da renda. E a gente pode colocar alguns fatores, por exemplo, a Previdência Social, ela alterou significativamente a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Então, como eram as regras anteriores? Nas regras anteriores, então era feita uma média, e essa média considerava 80% das maiores contribuições ao longo de todo o período contributivo. Então, basicamente, se computava todas as contribuições daquele segurado ao longo da sua vida laboral, excluíam-se as 20% das menores contribuições e faria-se uma média, então, com essas 80% maiores contribuições. Qual que era o objetivo dessa regra previdenciária? O objetivo era, aquele trabalhador que, eventualmente, ao longo da sua vida, para que não prejudicasse a sua média ao final, ele teria, então, a opção de descartar 20% das menores contribuições. Então, imagina que o trabalhador, ele tinha um emprego formal, nesse emprego ele recebia uma remuneração de R$4.000 mensais. Então, ele tem ao longo da sua vida essa contribuição, o seu salário de contribuição, ele é de R$4.000. Logo, a contribuição recolhida e o benefício calculado posteriormente vai tomar por base esses R$4.000. Contudo, em alguns momentos em que ele ficava sem emprego, ou que ele mudava de um emprego para outro, ou ficaria desempregado, ele contribuiria, ali apenas para manter o vínculo, contribuiria sobre um salário mínimo, uma situação muito comum.
Na legislação anterior, isso não traria problema para a sua média final. Por quê? Porque esses períodos em que houvesse uma contribuição menor, o trabalhador teria, então, excluído da sua média, ou seja, em valor menor. Então, essa é uma norma que muitos colocaram como um certo retrocesso social, né, de forma que esse cálculo prejudica um pouco o trabalhador e prejudica, sobretudo, aqueles que têm uma renda menor. Além disso, desapareceu na Previdência Social a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Em países mais desenvolvidos, a aposentadoria por tempo de contribuição já não existia mais. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem necessariamente nenhum risco envolvido. Não envolve velhice, não envolve invalidez, não envolve doença. Então, ela não teria um risco social envolvido. Nesse ponto, nós podemos dizer que o Brasil hoje ele tem uma previdência social semelhante a de países do primeiro mundo, né? Nós não temos quase nada de primeiro mundo, né? Mas a nossa previdência hoje né? De forma que a idade, então, ela já está muito mais próxima de países desenvolvidos. Desaparecendo, então, a aposentadoria por tempo de contribuição e, de certa forma, acertada. Por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela acabava permitindo que a pessoa se aposentasse muito mais cedo do que comparado com outros países. Vamos colocar aqui um exemplo. No regramento anterior, a mulher poderia se aposentar com 30 anos de contribuição. Então, imagine a seguinte situação. A mulher começa a trabalhar ou a contribuir aos 20 anos, aos 50 ela já tem o tempo para a aposentadoria. Quando esse modelo foi pensado lá nos anos 80 e que foi inserido no texto constitucional, de certa forma ele fazia sentido. Por quê? Porque pensava-se que uma mulher entraria no mercado de trabalho, ou um homem entraria no mercado de trabalho ali por volta dos 20 anos, alcançaria o tempo de contribuição a mulher aos 50, o homem por volta dos 55, mas a expectativa de vida do brasileiro era de 60 anos, 62 anos. Então, a pessoa se aposentaria aos 50 anos, 52, viveria mais 10 anos, e o benefício, então, seria extinto pelo óbito do seu titular, né? Então, desse modo, fazia sentido essa análise lá nos anos 80. Hoje, um benefício desse, ele já traz um prejuízo para o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Por quê? A expectativa de vida do brasileiro hoje, se pegarmos aí em consideração a mulher, que vive mais do que o homem, né? No Brasil a mulher vive aí pelo menos 8 anos a mais em média do que o homem, considerando que o homem ele é mais frequente vítima de homicídio, de acidentes. Então o homem, a taxa de morte do homem é maior do que a taxa de óbito da mulher. As mulheres se cuidam, né? As mulheres vão no médico, fazem atividade física, então enquanto os homens já não têm como regra, os homens não têm esses mesmos hábitos que garantem uma qualidade de vida maior, então a mulher vive mais. Então, esse benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, ele acaba sendo um benefício inadequado ao modelo social atual do brasileiro. Por quê? Porque uma mulher que começasse a trabalhar, então, aos 20 anos, se aposentaria aos 50, e uma mulher vive tranquilamente hoje até os 80 anos, em condições ali de saúde, de alimentação, de acesso a cuidados médicos. Então, é muito comum que se viva 80, 85, 90 anos. Então, realmente, uma previdência social, ela não consegue se manter com um segurado contribuindo por 30 anos e depois recebendo benefício por 30, 35, 40 anos, né? Então, tanto que esse benefício foi extinto. Desse modo, nós temos atualmente no modelo de aposentadoria brasileira apenas a chamada aposentadoria ou aposentadoria por idade que seja, que exige do homem, no mínimo, 65 anos de idade e da mulher 62 anos de idade. Então, pelas regras atuais, ninguém se aposenta antes dos 62 anos no caso da mulher e dos 65 anos no caso do homem, né? Houve aí uma alteração de certa forma prejudicial para a mulher, porque havia uma diferença de 5 anos entre o tempo de contribuição e idade mínima para homens e mulheres na legislação anterior, né? E essa diferença, então, hoje ela foi reduzida para 3 anos.
Então, esse é um primeiro aspecto aí que nós temos que destacar como relevante nas alterações previdenciárias oriundas dessa reforma. Outro ponto também que nós temos que destacar, e isso já atrelado a essa ideia de que a Previdência Social ela tende a cada vez mais ela não ser uma substituição da renda, mas tão somente uma garantia de renda mínima, em virtude do cálculo, da forma como será feito o cálculo do valor dos benefícios. Então, aqui só para a gente contextualizar como será feito o cálculo hoje. O cálculo hoje, ele será feito através da média das contribuições. Em cima dessa média que for apurada, será pago, a título de benefício, 60% do valor da média, acrescido de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder o mínimo exigido para a aposentadoria, né? Aí o aluno diz, professor, traduz isso que eu não entendi, né? Então, na prática, o segurado receberá 60% da sua média, e a cada ano que exceder o mínimo é 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. A cada ano que exceder a esse limite mínimo, então a pessoa terá 2 pontos percentuais acrescidos no seu benefício. Então, pegamos aqui como exemplo o caso de um segurado homem, que se aposenta, então, aos 65 anos, e ele tem 30 anos de contribuição. Então, ele receberá 60% mais 20%. De onde que vem esses 20%? Porque se ele tem 30 anos, ele tem 10 a mais do que o mínimo, que é 20, vezes 2%, mais 20%. Então, ele receberá, nessa situação, com 65 anos de idade e 30 anos de contribuição, ele receberá o equivalente a 80% da sua média. E aí nós podemos já avançar um pouco nesse cálculo e verificar uma situação, por exemplo, imagine que o trabalhador ele tem uma renda, ele tem uma média aí de R$3.000. É muito comum na vida do trabalhador, do segurado brasileiro, é muito comum que ele tenha, nos anos iniciais da sua vida laboral, tenha uma renda um pouco menor, e essa renda vai aumentando ao longo dos anos, então ela vai aumentando ao longo da sua vida laboral, em virtude da qualificação profissional, em virtude aí de uma maior engajamento na empresa, quando a empresa oferece um plano de cargos e carreiras. Então, é muito comum que ele tenha uma renda menor no começo e um pouco maior no final da sua vida laboral. Quando você faz a média, isso vai gerar uma média abaixo do valor que aquele segurado recebe ali naquele momento. Então, imagina que a média do segurado, que ele recebia ali R$3.000 no seu emprego, ele venha para R$2.000. Faz a média, fica R$2.000. Se a média dele é de R$2.000 e ele vai receber 80% da média, né? Então ele vai receber ali, da sua média, ele vai receber ali R$1.600, ou seja, de uma remuneração de R$3.000 que ele recebe, quando é concedido o benefício, esse valor vai cair ali para R$1.600. Isso significa que a Previdência Social ela tem que ser repensada do ponto de vista do segurado, não mais como um substitutivo de renda, mas sim como uma renda mínima, como uma renda básica, porque essa é a ideia que está sendo implantada. Tanto é que nas propostas iniciais que vieram do governo federal, pensou-se em implantar um sistema de capitalização, semelhante ao sistema que vem da iniciativa privada, né? O que seria o sistema de capitalização? Cada segurado ele terá direito a receber a título da aposentadoria o valor que ele mesmo contribuiu. Seria aí uma substituição do princípio que nós temos hoje, que é o princípio da solidariedade previdenciária. O princípio da solidariedade diz que todos contribuem para a Previdência Social e depois todos têm direito de receber valores iguais a título de benefício, né? Então, você substituindo o princípio da solidariedade por essa ideia de capitalização, você estaria tornando a Previdência Social ela individualizada. Seria semelhante ao que nós temos hoje nas previdências privadas, que você escolhe um valor para contribuir e, ao final, você vai retirar dali uma remuneração de acordo com aquilo que você contribuiu. Felizmente, essa ideia foi
essa ideia foi retirada, foi excluída do texto constitucional, né? Muitos defendem que isso permitiria maior liberdade para o trabalhador, que isso traria autonomia, mas a gente só pode falar em liberdade e autonomia quando você tem condições sociais favoráveis ou igualitárias, né? Num país desigual como o Brasil, num país pobre como é o Brasil, é muito difícil você querer pensar em autonomia do trabalhador, né? Quando, na verdade, o trabalhador, como regra, o trabalhador brasileiro, ele consegue ali apenas o mínimo para manutenção própria e da sua família, né? Então, são alguns pontos que fazem com que tanto aquele que atua na área previdenciária, seja o advogado público, o assessor jurídico, seja o advogado particular, aquele advogado que atua na área previdenciária, que ele tenha essa visão sistemática da Previdência Social, no sentido que ela deve ser vista cada vez mais, não apenas como um substitutivo da renda, e sim como uma renda mínima, de modo que se torna cada vez mais necessária a atuação do advogado no sentido de um planejamento previdenciário, orientando ali a empresa, orientando o segurado de qual a melhor forma de contribuir, qual a melhor forma de regularização previdenciária, conhecendo todos os desdobramentos que a legislação previdenciária ela acarreta ali no final do período contributivo, né, quando o segurado vai precisar ali do seu benefício, né. Esse é um ponto muito interessante para a gente discutir, né. A reforma da Previdência, um ponto também interessante, ela não alterou nada com relação ao trabalhador rural, né. Então, ao trabalhador rural, e aí depois também a doutora Thaís pode falar um pouco, né, creio que seja muito comum na região também, né, os benefícios rurais, aqui na nossa região, na região de Dourados, aqui sul do Mato Grosso do Sul, nós temos uma incidência muito grande, né, esse é um benefício que tem um impacto social muito grande, o benefício da aposentadoria rural, né, e ele é muito comum na nossa região, então ele é um benefício que também a reforma acabou felizmente, também não alterou nada com relação a esse benefício, né? E foram mantidas as regras anteriores de redução da idade para a concessão do benefício. Um ponto favorável das alterações previdenciárias se refere também a um princípio ali da capacidade contributiva, né? Então, em termos de contribuição previdenciária, a reforma tentou ali deixar um pouco mais evidente a aplicação do princípio da capacidade contributiva no custeio previdenciário. Então, houve ali a criação de mais uma faixa de alíquota para a contribuição dos segurados, né, que nós tínhamos do segurado empregado. Nós tínhamos anteriormente 8%, 9% e 11% em uma tabela progressiva, quem ganhava menos contribuía com 8% e gradativamente subindo a 9% e 11%, e agora nós temos mais uma faixa, né, que vai de 7,5% a 14%, 7,5% para quem contribui, para quem tem remuneração menor, até 14% para aqueles que ganham uma faixa salarial, que tem uma faixa salarial um pouco mais elevada, né? Então, a reforma da Previdência, ela trouxe uma mudança muito significativa em termos de estrutura do sistema previdenciário brasileiro, né? E que exige, né, tanto do segurado que ele tenha um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico com relação às questões previdenciárias, mas vai exigir cada vez mais também do profissional que atua no direito previdenciário, que exigir que ele tenha conhecimento, e um conhecimento sistemático, um conhecimento global de todas as implicações previdenciárias na vida cotidiana, né? Nós tivemos aí com a reforma da Previdência uma crescente procura pelo advogado previdenciário, então as pessoas, em regra, procurando com uma preocupação maior em virtude aí
em virtude até do próprio destaque na mídia que ganhou a reforma da Previdência, né? E essa é uma situação que tende a se tornar cada vez mais comum, né? As pessoas procurando um pouco mais conhecimento sobre o direito previdenciário, né? Então, são alguns pontos que a gente poderia destacar com relação à reforma da Previdência, né? Uma situação interessante também é que a reforma da Previdência, ela passa a se aplicar ao regime geral da Previdência Social, que são aqueles segurados da chamada iniciativa privada, e ele vai se aplicar também aos servidores efetivos da União. Então, a reforma, ela por uma questão mesmo de interesses legislativos, a reforma ela acabou não atingindo estados e municípios, ou seja, o Congresso Nacional, para que eles não se desgastassem junto às suas bases, eles alteraram a reforma apenas para regime geral e para os servidores da União. Estados e municípios, eles ficaram de fora da reforma, né? E aí os estados jogaram a do município para os municípios, né? Então, aí, em termos legislativos, cada esfera legislativa foi jogando para baixo ali essa responsabilidade de fazer a reforma da Previdência local, né? No Mato Grosso do Sul, já houve essa reforma previdenciária e houve uma adesão ao texto constitucional, né? Uma reforma da Previdência que foi votada ali na última semana de dezembro, né, do ano passado. Normalmente essas reformas são votadas na última sessão legislativa do ano, né, quando as pessoas já estão preocupadas ali com a festa do Natal, do Ano Novo, então passam-se essas reformas que têm um impacto social maior, né? Então aqui já foi votada, já entrou em vigor, já temos inclusive lei que regulamenta, né? Confesso que não conheço a situação do Paraná, se já foi implementada a reforma de previdência estadual, né? E com relação aos municípios também, a maioria dos municípios não enfrentaram esse debate, né? E isso talvez tenha tudo a ver com relação ao ano eleitoral, né? Então, como é um ano de eleição nos municípios, a tendência é que o município não enfrente um tema tão complexo quanto a reforma da Previdência no ano eleitoral, né? Embora o texto constitucional seja bastante conveniente em termos para municípios e estados, em termos de economia previdenciária, porque ele traz aí um certo reequilíbrio com relação às finanças dos sistemas previdenciários, né? Uma situação que pode se tornar uma situação estranha do ponto de vista previdenciário é que cada estado e cada município agora pode ter o seu próprio regime previdenciário, né? Então, como não é mais um modelo único como era antes, e a emenda constitucional deixou para estados e municípios essa liberdade, então você pode ter municípios e estados com sistemas previdenciários distintos, né? Isso tende a trazer aí uma série de conflitos normativos aí para os próximos anos, né? Você tendo que lidar aí, talvez aquele que atua numa micro-região, em vários municípios, tenha que ter aí esse conhecimento com relação ao sistema previdenciário dos servidores de cada município, os quais poderão ser diferentes, né? Então, acho que um primeiro ponto que a gente poderia trabalhar seria com relação à reforma da Previdência, né? Então, o ano 2020 fica marcado do ponto de vista previdenciário, sem dúvida, pela reforma da Previdência. O segundo ponto que eu destaquei aqui é o chamado Meu INSS, né, que é um programa do governo federal, que é uma tentativa de informatização previdenciária, né? Então, o Meu INSS, o programa Meu INSS, nada mais é do que uma agência digital. E essa situação agora de pandemia, ela acabou acelerando a implantação desse modelo previdenciário, né? Então, muitos dos serviços que eram feitos diretamente na agência, agora eles passam a ser feitos pelo chamado Meu INSS, né? Então, segundo o INSS divulga ali, são mais de 60 serviços, né? Eu acompanho lá, eu verifico sempre que posso, não consegui contar todos esses serviços, mas segundo a propaganda oficial do governo federal, temos ali mais de 60 serviços no Meu INSS, né? Quais são as implicações práticas da instalação desse sistema? Nós temos uma vantagem no sentido que a informatização tende a tornar mais rápida a apreciação dos processos previdenciários. Esse é um ponto que nós temos que destacar.
Contudo, o efeito colateral dessa informatização é que tende a acontecer com o INSS um fenômeno que tem acontecido com os bancos, né? Que é o fechamento das agências e o atendimento remoto dos usuários, né? Então, assim como os bancos têm procurado a informatização interna visando a redução do número de agências físicas, a tendência é que o INSS, então, a partir agora de 2020, nos próximos anos, que ele passe a reduzir também o seu quantitativo de servidores e de agências, buscando aí essa migração para o sistema de atendimento online, né? Então, é uma política que ela traz aí alguns benefícios, mas, contudo, ela trará também alguns efeitos colaterais, né? Uma redução muito grande do número de servidores do INSS, talvez com redução do número de concursos, trará também uma certa dificuldade de acesso a serviços previdenciários, como, por exemplo, a redução de agências e a necessidade de deslocamento de segurados para a realização de perícias médicas ou serviços de reabilitação profissional, que são aqueles que dependem da presença do segurado, e também acaba havendo também uma certa exclusão daqueles que não têm acesso à internet, né? O que no Brasil ainda o Brasil ainda em termos de acesso à internet é um país que tem um acesso bastante precário, né? Então nós temos aí pessoas, sobretudo pessoas idosas, pessoas em condição de vulnerabilidade que não têm esse acesso aos meios digitais e que certamente ficarão aí excluídas da prestação previdenciária, né? Então nós temos esses dois lados para analisar. E um terceiro ponto que eu coloco aqui também, como um efeito, como uma marca do ano de 2020 no direito previdenciário, é a Covid-19, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela também teve ali as suas implicações no direito previdenciário. Então, nós tivemos, ao longo desses 6 meses, a edição de várias normas que acabaram alterando regras no direito previdenciário. Tivemos implicações trabalhistas, mas e muitas delas também refletindo no direito previdenciário, né? Se fôssemos destacar aqui algumas delas, nós teríamos a MP 927, que trouxe aquelas primeiras questões trabalhistas para serem analisadas, e ela trouxe um ponto interessante, né? Que ela diz, lá no artigo 29, ela traz o seguinte, né? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto quando houver comprovação do nexo causal. Então, era uma preocupação muito grande das empresas que, se o seu empregado tivesse contraído o coronavírus, né, tivesse, então, sido diagnosticado com a Covid-19, que esse empregado fosse ser considerado como uma doença ocupacional, né? Professor, qual é o efeito prático de uma doença ocupacional, né? O efeito prático, basicamente, é que nós temos 2 tipos de auxílio-doença. Nós temos o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário é aquele que decorre de acidente em serviço ou das situações que são equiparadas, como, por exemplo, doenças ocupacionais. Então, a preocupação das empresas era que a Covid-19 fosse considerada como doença ocupacional, quando o empregado fosse diagnosticado. Então, essa MP já trouxe um artigo expresso para que a Covid-19 não seja considerada como doença ocupacional. E aí coloca ali uma exceção, né, que exceto comprovação do nexo causal. Os efeitos práticos seriam, no auxílio-doença acidentário, a empresa é obrigada a continuar depositando o FGTS durante o período de afastamento. O auxílio-doença acidentário, ele não tem a carência mínima de 12 meses, conforme exige o auxílio-doença previdenciário, e também, né, talvez o reflexo mais relevante é que o auxílio-doença acidentário gera a estabilidade do empregado, né? O empregado, então, ele tem 12 meses de estabilidade. Então, a preocupação das empresas era essa, né? O empregado, depois, ele alegar que ele teria direito à estabilidade, tendo em vista que ele contraiu a Covid-19 enquanto trabalhava. Essa questão do nexo causal, na MP, ela não ficou muito clara,
porque fica difícil ali fica difícil de você delimitar se o empregado ele contraiu a COVID no trabalho ou não, né? Até porque você não tem como saber se aquele contágio ocorreu efetivamente no trabalho ou se ele ocorreu em outra circunstância, ele foi no mercado, ele foi num churrasco ali da família, né? Nós temos visto aí o pessoal, mesmo com essa pandemia aí, comemorando, fazendo churrasco, então fica difícil de você saber onde esse empregado contraiu. Mas o nexo causal é algo que eu imagino que vai trazer algumas discussões futuras, né? Porque, por exemplo, o próprio artigo 21A da Lei 8.213, ele traz o chamado nexo epidemiológico. O que seria esse nexo epidemiológico? Seriam situações em que o empregado ele contrai uma doença contagiosa e essa infecção do empregado, ela ocorre em decorrência da sua atividade laboral. Por exemplo, se eu, empregador, eu designo um trabalhador para que ele vá a uma área em que há um risco, uma epidemia de determinada doença, e esse empregado adquire essa doença naquele local, então há o chamado nexo epidemiológico. Por quê? Porque foi em virtude daquele emprego, daquela função que ele contraiu aquela doença. E certamente que nós teremos que nos deparar com essa situação a partir de agora, porque por mais que você não consiga ter certeza de onde o empregado contraiu o coronavírus, contraiu a Covid-19, existem algumas situações que favorecem. Por exemplo, uma situação muito comum aqui na região, e que talvez esteja acontecendo aí, depois a doutora Thaís pode falar um pouco, com relação aos frigoríficos, né? Então, os frigoríficos eles têm apresentado uma taxa de contágio altíssima. Então, aí fica a questão, né? O empregado do frigorífico, né? Que o frigorífico não fechou, né? E aí as políticas públicas, elas não são muito claras, né? Então, por exemplo, o templo religioso que tem ali capacidade para 20, 30 pessoas não pode abrir, mas um frigorífico com 2.000 funcionários pode funcionar. Então, são situações que o poder público não conseguiu dar muita clareza nos critérios utilizados. Então, por exemplo, esse empregado do frigorífico, ele pode ser reconhecido o nexo epidemiológico com relação ao contágio. Então, são algumas situações que nós teremos aí, certamente nós teremos que enfrentar, né? Outro ponto também, que aí já na MP 936, que fala daquele programa emergencial, ele fala da possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, né, por até 60 dias. Nesses casos de suspensão, a lei trouxe uma faculdade para o empregado, né, dizendo que ele poderá, durante o período de suspensão do contrato, que ele pode recolher para a Previdência Social como segurado facultativo, ou seja, ele fica com seu contrato de trabalho suspenso, ele não recebe, mas se ele quiser contar aquele mês como tempo de contribuição ou não quiser perder o vínculo previdenciário, que ele tem ali a faculdade de contribuir, né? E aí fica aquela situação, né? O trabalhador não recebe e aí ele ainda tem a faculdade de contribuir, né? São alguns pontos que a MP poderia talvez ter tratado de outra forma, né? Pelo menos que o empregador recolhesse a contribuição previdenciária, talvez, do empregado, né? São algumas situações que poderiam, talvez, serem melhor trabalhadas pela MP, tendo em vista uma maior proteção dos trabalhadores nessa situação que nós estamos enfrentando. Outro ponto também para se destacar, e aqui a gente já também caminhando para um encerramento da fala, professor tem esse problema, né? O professor começa a falar, né? Se você deixa ele falando, ele não para mais de falar, né, Almer? Então, o professor ele acaba se estendendo, né? Então, vamos aqui já finalizando. Seria a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, né? Essa lei, ela trouxe, acho que são 4 pontos principais que nós poderíamos destacar na questão previdenciária, né? Uma delas é o auxílio emergencial, que é o pagamento dos R$600 mensais aos informais e às pessoas que não têm emprego, né? Isso que foi, sem dúvida, em termos mundiais, esse deve ter sido o maior programa de transferência de renda do Estado para
as pessoas em situação de risco social, né? Muito rápido, né? Eu duvido que algum país do mundo tenha conseguido aí cadastrar 40 milhões de pessoas e fazer esse pagamento aí em questão de poucas semanas, né? Então, são algumas políticas públicas que nós temos que destacar no país, né? Ocorreram falhas, evidente, mas, sem dúvida, foi um programa relevante em termos mundiais de transferência de renda, né? Nós tivemos também nessa lei a previsão da antecipação tanto dos R$600 para aquelas pessoas que pediram benefício assistencial, quanto a antecipação do auxílio-doença no valor de um salário mínimo, sem a realização da perícia, né? Por quê? Porque com o INSS fechado, sem que fosse possível a realização de perícia, então o INSS antecipando ali o valor de um salário mínimo para quem requeria o auxílio-doença após aí o período da pandemia, né? Também é uma medida interessante, por quê? Porque entendendo o INSS que a pessoa não é responsável pela não realização da perícia, então o INSS ele presume que a pessoa necessita, a pessoa apresentando o laudo médico, evidente. O laudo médico ele tem que apresentar ali alguns requisitos, um laudo médico legível, com assinatura do médico, com data, descrição da CID, e esse laudo médico, então, é encaminhado por meio de foto de celular, digitalizado, então dá direito à percepção, essa antecipação do auxílio-doença em um salário mínimo. E também, outro ponto que nós tivemos nessa lei é aquela questão dos 15 dias que do auxílio-doença que correm por conta da empresa, né? Como é que funciona o auxílio-doença? O empregado, ele só tem direito ao auxílio-doença pelo INSS a partir do 16º dia. Por quê? Porque os primeiros 15 dias, entende a legislação previdenciária, que eles devem ser suportados pelo empregador, né? Então, esses primeiros 15 dias, eles ficam dentro do risco da atividade empresarial, né? Agora, com os efeitos da pandemia aí nas relações de trabalho, e para desonerar também as empresas, essa lei trouxe a previsão no artigo 5º de que esses primeiros 15 dias sejam pagos pelo INSS nos casos de empregado diagnosticado com a Covid-19. Né? Então, é uma alteração interessante, por quê? Porque as empresas, sem dúvida, enfrentando dificuldades financeiras, né? O que está atingindo a todos, então a Previdência assume esses primeiros 15 dias apenas nos casos da Covid, né? Outras doenças permanece a regra geral, que eles continuam correndo por parte da empresa. E assim, o que a gente pode observar, analisando num contexto mais amplo, é que algumas práticas que foram adotadas agora por conta dessa pandemia, que talvez elas sejam mantidas posteriormente, né? Uma delas que eu acredito que deva ser mantida é a realização da perícia médica, a não realização da perícia médica presencial. Porque, na verdade, o perito médico, a sua única função é analisar os laudos médicos que o segurado apresenta, né? Por quê? Porque o perito médico ele não faz diagnóstico, ele apenas analisa a capacidade laboral ou não do empregado de acordo com os laudos médicos que ele traz. Então, eu penso que o INSS agora, vendo que deu certo você realizar a perícia à distância, né? Então, eu acredito que o INSS passe a utilizar agora com mais frequência esse expediente da perícia virtual, né? Então, o empregado, ou pelo menos naqueles benefícios com prazo menor, né? Talvez ali 30 dias, 60 dias, que o INSS, então, acabe direcionando isso, que seja mantida essa análise, que seja mantida de forma virtual, né? De forma remota. Esse penso eu que deve ser aí uma das marcas que deve ficar aí, porque o INSS verificou já que isso deu certo, né, e acaba sendo muito mais barato, né? Você não precisa mais ter um perito em cada agência, você pode reuni-los em agências maiores e fazer essa análise remota, né? E talvez seja até mais benéfico para o próprio segurado, né, que não precisa se deslocar e consegue uma concessão mais rápida. Então, acredito que
sejam esses os pontos principais que eu levantei, né? Claro, a gente teria assunto aqui para falar mais tempo, mas aí eu já passo a palavra aí para a doutora Thaís, para que ela possa também trazer as suas contribuições. Professor Fernando, obrigado pela explanação. Tá? Passo a palavra agora para a doutora Thaís Takahashi, para que possa fazer a explanação e nos contribuir aí com o conhecimento e a prática também que a senhora tem. Fique à vontade. Inicialmente, gostaria de parabenizar aí o Dr. Fernando pelas explanações. Ele abordou o tema com maestria e vai ser difícil agora eu considerar algumas coisas, mas eu fiz algumas anotações que dá para a gente debater um pouco. Queria agradecer ao Dr. Almir, Dr. Wagner, da FACREI, pelo convite aí para a gente participar dessa live e espero contribuir um pouco com esse bate-papo nosso. Bem, eu fiz algumas anotações. Dr. Fernando comentou a respeito das mudanças nas regras de cálculo do benefício previdenciário, e a gente percebe que o governo, quando veio com a reforma da Previdência, veio com o intuito de diminuir o valor do benefício previdenciário, né? Ele quis realmente fazer com que a Previdência fosse o mínimo para o segurado, né? Para que o segurado pudesse migrar para um regime de capitalização, que seria o regime próprio de Previdência. Essa proposta não passou, como muito bem disse o Dr. Fernando, né? Mas o objetivo do governo era esse. A grande diferença que eu vejo entre o brasileiro e os outros países que o Brasil busca se espelhar é que os outros países de primeiro mundo, quando o segurado nasce, os pais já começam a fazer um título de capitalização. Então, isso faz com que a pessoa acaba não dependendo exclusivamente de um regime público, né, de um regime que venha do governo. Então, essa é uma grande diferença que eu acredito que o brasileiro, principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, que ela foi extinta agora com essa reforma da Previdência, ele acabou sendo prejudicado, porque o brasileiro não tem essa cultura. Faltaria isso para o brasileiro, para começar a ter essa questão de poupar o dinheiro, de guardar o dinheiro e não depender das políticas públicas no Brasil. Então, essa é uma ponderação que eu faço. Com relação ao INSS, meu INSS, ele foi muito bom para os advogados, né? Isso facilitou o trabalho da advocacia e realmente os segurados da Previdência Social, muitas vezes eles têm dificuldade de acesso, né? O sistema informatizado dificulta o acesso dessas pessoas. Mas a gente tem que considerar que para o segurado ir diretamente numa agência do INSS também resolver o seu problema sem um conhecimento aprofundado do direito previdenciário também é difícil, né? É muito importante a presença de um advogado, a presença de um profissional especialista, porque ele vai entender sobre todas as nuances do procedimento administrativo, né? E isso facilita a avaliação do direito em si do segurado, né? Muitas vezes o segurado vai no INSS e a gente sempre presencia que ele chega, o servidor não dá uma orientação correta, ele vai embora, depois ele volta novamente, cai em outro servidor, também não tem orientação correta, e isso acaba prejudicando o segurado da Previdência Social. Então, eu acho que o meu INSS vem aí para fortalecer tanto a advocacia também, né, previdenciária, que hoje é grande no Brasil, né? Hoje nós temos a maioria dos jovens advogados, quando tiram a sua OAB, ele já acaba indo para o direito previdenciário, né? Mas é um ramo que está se expandindo, que vai se expandir, porque a Previdência Social, ela tende aí eu não digo quebrar, né? Porque a Previdência Social, pelos estudos que a gente tem observado, ela tem um superávit,
né? Na verdade, o dinheiro do Caixa da Previdência, da Seguridade Social, né, que a Previdência está inclusa, ele acaba sendo utilizado para outras fontes de renda do governo, e por isso que o Caixa da Previdência acaba sofrendo um certo déficit. Mas se você não mexer nesse caixa, a gente acaba tendo um superávit. Um outro ponto que eu também anotei aqui para abordar é o sobre a doença ocupacional do artigo 29 da medida provisória 927. Apesar do governo ter vindo tentar afastar essa doença ocupacional, né, o STF acabou corrigindo e anulando esse dispositivo. Então, doutor Fernando, aí nos frigoríficos de Dourados que os segurados estejam sendo contaminados pelo Covid, eu quero fazer uma parceria aí com o senhor para a gente começar a advogar para esse pessoal, porque o STF anulou esse artigo. Então o trabalhador, as empresas, na verdade, tem que ter uma cautela maior em decorrência dessa decisão do STF, para que acabe não tendo que pagar aí a estabilidade, né, do trabalhador por 12 meses, pelo afastamento de uma doença ocupacional, né, não tem implicações de responsabilidade civil, né, que pode ocorrer, muitas vezes uma atividade não é considerada essencial e o empregador acaba obrigando o trabalhador a realizar a atividade, né, acaba obrigando o empregado a realizar essa atividade. E isso pode colocar em risco a saúde do trabalhador e ter as consequências da legislação contra esse empregador. Então, toda cautela nesse momento ela é relevante, né, principalmente por causa dessa decisão do STF. Doutor Almir, eu acredito que são essas considerações. Não sei se você quer abrir aí para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas. Thaís, muito obrigado. E, na realidade, eu tenho anotado aqui algumas perguntas, até para a gente poder debater, né? Na realidade, vocês responderem, né, para essa questão do direito previdenciário. E eu pedi para o Fernando abrir o áudio, fazendo um favor. E o Wagner, você consegue me ouvir, Wagner? Oi, ouço sim, professor. Você tem alguma consideração também para aproveitar aí para a gente entrar na questão das perguntas? Se me permitir, sim, professor. Então, por favor, fique à vontade. Tá. Bom, primeiro cumprimentar aí, né, os colegas, cumprimentar o professor Almir, né, nosso coordenador do curso de Direito da nossa faculdade de Português, né, a todos os alunos da nossa faculdade e de outras instituições que se fazem, né, presente aí na nossa roda de conversa, aos nossos colegas professores que também se fazem presentes, estamos com bastante saudade de estarmos juntos, e especialmente aos mediadores, né, doutor Fernando, pela excelente explanação, que enriqueceu o entendimento aí de direito previdenciário, e a doutora Thaís Takahashi também, que é atuante na área aí do direito previdenciário, né, talvez a mais procurada da nossa região, né, doutora? Mas eu queria só fazer um comentário na questão da reforma, professor, sobre essa questão dos impactos, né? Aí os colegas aí que têm toda a experiência aí, se eu estiver errado em alguma situação, me corrija. Mas o professor tratou de uma reforma muito importante aí que aconteceu no nosso país, né? Tão importante que ela foi entregue pessoalmente, né, em mãos lá pelo nosso presidente no Congresso, lá no início de fevereiro, lá do início do mandato, né? E foi de fevereiro até novembro, né, essa discussão, essa recorte dali, remenda daqui, enfim, para tentar atender a todas as necessidades, né? E nós entendemos que essa reforma era uma medida necessária, né? Os números apresentam que a nossa Previdência teve um déficit de 2018 para 2019 de mais de 213, quase 215 bilhões. Ou seja, um crescimento de quase 10%
desse aumento dessa despesa do nosso sistema de previdência, que corresponde aí a quase seus 45% da despesa primária da União hoje. Então, nós sabemos que era uma situação mal necessária mesmo, né? Que nós deveríamos passar. Inicialmente, tinha uma previsão aí de nos próximos 10 anos, aí uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões, coisa nesse porte. E depois dessas costuras, né, dessas indas e vindas, né, os professores me corrijam se o dado não for preciso, mas segundo aí, acho que o ministro Paulo Guedes, é gerar uma economia aí em torno de 800 bilhões nos próximos 10 anos, né? Consequentemente, reduzir esse risco de uma insolvência fiscal que nosso país possa passar. Estimava-se que em 2030 aí nós poderíamos passar por um colapso verdadeiro, né, nas despesas públicas da União, e esses gastos, o principal deles era a despesa nossa previdenciária. Então, se o professor me permitir, finalizar até com uma questão aí para o professor e para a doutora Thaís, se puder dar suas opiniões, eu faço a seguinte pergunta para os nobres colegas. Essas medidas foram tomadas de forma correta, na opinião do professor e da doutora? Ou se nós podemos entender que deveríamos aumentar mais, de repente, as diversas formas, né, de fonte de financiamento da Previdência, né, temos isso como um princípio constitucional, né, dessas fontes de financiamento, já alcança a União, estados, municípios, empregados, empregadores, até lá nos nossos concursos lá de prognóstico, né, na nossa loteria, a gente está contribuindo para a Previdência Social. E ainda assim isso não é suficiente. Ou se o professor acredita que talvez, e a doutora, teríamos algum meio alternativo, como, a criação de novos tributos, de repente, o imposto sobre grandes fortunas, que não é instituído no Brasil, enfim. Ou a conta deveria mesmo ser paga pelos contribuintes, né? E tendo em vista essa restrição maior, aí, vamos dizer, ao acesso a esses benefícios. A gente brinca hoje que não tem como hoje se aposentar sem já estar gozando dos benefícios do Estatuto do Idoso, né? Mais de 60, né? Enfim, então, minha pergunta para o professor e para o doutor seria essa. Se vocês interpretam que as medidas foram tomadas de forma correta, ou vocês entendem que ainda teria alguma saída que fosse menos dolorida aí para o contribuinte, né? Os beneficiários, de uma forma geral. Obrigado aí, professor. Professor Wagner, obrigado pela explanação e pelo questionamento. Na realidade, Fernando, se puder abrir o microfone teu. Na realidade, eu tenho algumas perguntas de alunos aqui que foi me passada, e depois dessa pergunta do professor Wagner, eu vou fazer uma pergunta, juntar aqui o que for próximo, o que for basicamente uma pergunta que dá para ser aproveitada assim de modo geral com outra pergunta também. E aí fique à vontade, tanto o professor Fernando como a doutora Thaís, para responder, não vou assim, direcionar para A ou para B, não, fica algo geral, né, para justamente ter esse ponto de debate. Então, a primeira delas eu fico com o Wagner, então, do que ele questionou, aí você pode ficar à vontade aí para responder o questionamento, o que o Wagner acabou de perguntar, né, a respeito da reforma. Bem, vou iniciar então aqui. Por favor. Dizer se a reforma da Previdência está correta ou não é muito complexa, né? No meu ponto de vista, eu entendo que haviam outros meios e não da forma como ela foi realizada, né? Essa desvinculação de receita da União, o doutor Fernando pode me corrigir, ela estava na proposta da Previdência, que é o valor que o governo tira do Caixa da Seguridade Social e usa para outros gastos públicos. Salvo engano, ela foi excluída da reforma, não da reforma, mas ela foi retirada essa possibilidade da União utilizar essas receitas. Isso eu acho que é uma medida adequada para que o Caixa da Seguridade Social seja íntegro, né, com as contribuições diversas que tem para esse financiamento.
Com relação ao benefício em si, como o nosso regime é um regime de repartição simples, que significa... Eu entendo que o governo poderia, ao invés de cortar direitos, realizar uma fiscalização mais efetiva das atividades informais. Porque se as atividades informais estiverem recolhendo corretamente, a gente começa a mudar o quadro, né, de contribuições. Então, eu vejo que esse é um furo também que a Previdência tem e que isso faz com que falte o recurso dentro do sistema, né? A gente sabe que a população está vivendo mais, então a pirâmide, né, ela está afunilando, né? Então, na verdade, quer dizer, a pirâmide ela está abrindo, ela não está afunilando, ela está abrindo, e o fundamental, no meu ponto de vista, é o governo trabalhar essa base, é a fonte de arrecadação, né? Eu acho que ele consegue controlar bem, porque os estudos técnicos de recolhimentos da Previdência demonstram que o segurado, mesmo numa aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que o sistema seja solidário, os recolhimentos não é utilizado para ele, mas sim para manter quem está na ativa, se aquela fonte de renda, de contribuições fosse utilizada exclusivamente para esse segurado, como se fosse um título de capitalização, ainda que ele se aposente e receba por anos, os estudos demonstram que ele ainda tem dinheiro dentro do caixa, que mesmo ele falecendo ainda sobra dinheiro dentro do caixa. Então, eu vejo que a forma como é feita a reforma, ela acaba prejudicando o segurado e não estancando o problema que é a fonte de custeio. Obrigado, doutora Thaís. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou juntá-las para a gente fazer uma questão só. É a pergunta da Malu, do João e da Maria Angélica. A primeira delas, ela pergunta se a mudança da legislação prejudicou os beneficiários, né? Se a reforma pode ser vista também como algo bom, levando em consideração a questão do alto custo do governo com folha de pagamento, né? E a outra quais seriam esses pontos positivos para os beneficiários? Bom, assim, do ponto de vista da reforma, é muito difícil você dar uma resposta definitiva. A reforma ela é totalmente ruim ou totalmente boa, né? Por quê? Porque ela tem alguns aspectos que são positivos para a Previdência Social, tem alguns aspectos que são positivos para o trabalhador e alguns aspectos que são negativos para o trabalhador. Assim, felizmente, a proposta original entregue pela equipe do Poder Executivo, ela foi bastante alterada, né? Então, assim, o ministro Paulo Guedes, ele, do ponto de vista de direitos sociais, ele pode ser considerado o cavaleiro do apocalipse, né? Porque, assim, a tentativa dele era de retirar muitos direitos, os quais não são adequados com a realidade brasileira, né? Então, assim, essas ideias liberais ou neoliberais que sejam, elas talvez sejam adequadas para países com desenvolvimento humano maior, né, que não é o caso do Brasil. No Brasil, é necessária a intervenção do Estado, né? Então, um exemplo claro nós tivemos agora com a pandemia, né? Então, assim, com 15 dias de pandemia, as grandes empresas brasileiras estavam todas desesperadas atrás do governo, pedindo para o governo que tomasse alguma medida para salvar a economia, né? Então, assim, empresas,
economia de capital funciona bem quando tudo está indo bem, né? Começa uma crise, é necessário que o Estado intervenha, né? Nesse sentido, a reforma da Previdência, ela trouxe alguns aspectos positivos do ponto de vista do equilíbrio previdenciário. O nosso modelo previdenciário, ele é um modelo dos anos 80, que sofreu uma alteração em 98, com a emenda 20, e que precisava, sem dúvida, ser atualizado, né? Então, assim, primeiro ponto, a reforma era necessária? Sim, a reforma era necessária, porque a sociedade brasileira mudou bastante dos anos 80 para cá. Um ponto que infelizmente a gente acaba tendo que reconhecer é que o mais pobre acaba sendo sempre o mais prejudicado, né? Então, esse acaba sendo uma decorrência lógica de uma alteração como essa, porque aquele que é o mais pobre, ele acaba sofrendo mais os impactos. Por exemplo, quando você fala em cálculo previdenciário, levando em consideração o tempo de contribuição, que o trabalhador ele conseguirá 100% da sua média aos 40 anos de contribuição. Então, na fórmula atual, você consegue 100% com 40 anos. As pessoas mais pobres, como regra, elas não conseguem um tempo de contribuição muito grande. Por quê? Porque a pessoa trabalha um tempo empregada, depois perde o emprego, depois trabalha um tempo na informalidade, depois consegue um emprego de novo. Então, raramente uma pessoa que que esteja em risco social vai chegar no fim da vida com 40 anos de contribuição, vai chegar aos 65 com 40 anos, né? Então, desse modo, o cálculo acaba prejudicando essa pessoa que é mais humilde. Então, nós temos, assim, alguns pontos positivos, contudo, nós temos aí uma relativização de alguns direitos sociais que eram previstos, por exemplo, não se permitia no modelo anterior contribuição inferior a salário mínimo. Agora essa contribuição ela já é aceita, ela já entra na média, podendo ser juntada com outra contribuição, o que mais uma vez vai impactar também naquele que é mais pobre, porque aqueles que ganham mais, eles não terão contribuições em valor menor que o mínimo, né? Então são alguns pontos. O primeiro ponto a reforma era necessária, sem dúvida. Segundo ponto, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos. E terceiro ponto, ela poderia ter avançado mais em algumas situações, né? Pensar em criação de tributos, eu já não sei se seria o adequado, por quê? Porque nós já temos um emaranhado tributário que ele já torna o Brasil um país pouco atraente em termos de atividade empresarial em virtude da complexidade que é o nosso sistema tributário, né? Nós temos impostos, temos taxas, temos contribuições especiais, muitas delas têm a mesma base de cálculo, você dificilmente consegue compreender aí, a não ser que seja um especialista na área, você consegue entender o sistema tributário brasileiro, tanto que a ideia mesmo até com talvez a que seja a próxima reforma tributária, seja uma simplificação do nosso sistema tributário. Mas o que nós podemos colocar assim, é que certamente daqui 10, 15, 20 anos teremos uma outra reforma da Previdência, né? Por quê? Porque esse modelo ele terá que ser revisto sempre que as condições sociais exigirem essa reformulação, né? Esse é um ponto que a gente pode, sem dúvidas, colocar que nós teremos aí, nos próximos 15, 20, 30 anos, talvez, teremos sim novas reformas, porque isso é algo que é constante nas sociedades atuais. Obrigado, professor Fernando. Tem uma pergunta bem interessante da Mariana. Ela pergunta o seguinte: qual seria a saída para as pessoas que não têm nenhuma contribuição ou tempo mínimo de contribuição? O que ela poderia fazer? Assim, a primeira saída primeiro, é uma questão da Seguridade Social. A Seguridade Social é formada pela saúde, pela previdência social e pela assistência social. Então, uma pessoa que não tenha contribuição previdenciária, ela se enquadra como um possível, né, um beneficiário em potencial das políticas assistenciais. Então, essa pessoa que chega em uma idade mais avançada,
por exemplo, 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, ou a pessoa com deficiência que não tenha condições de prover o seu sustento e cuja família também não consiga prover o sustento dela, essa pessoa tem direito ao benefício, o que é chamado, de forma muito comum, o benefício do LOAS, né, que na verdade é uma prestação de um salário mínimo mensal que está prevista na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, nós temos alguns caminhos. Primeiro, essa pessoa ela se enquadra em programas assistenciais, os quais o governo federal possui em alguns estados também possuem seus programas assistenciais, e se é uma pessoa que está, por exemplo, que tem condições de ser inserida no mercado formal de trabalho, essa pessoa poderia tentar aí as formas de inclusão previdenciária. Hoje nós temos aí pelo menos 3 grandes programas de inclusão previdenciária. O primeiro é o MEI, para aqueles que desempenham atividade empresária na forma individual, onde a contribuição ela é simplificada e a alíquota de 5% do salário mínimo, seria uma forma dessa pessoa buscar uma formalização. O segundo é o plano simplificado de contribuição previdenciária de 11% para contribuintes individuais e segurados facultativos, que podem fazer uso dessa alíquota de contribuição. E terceiro, que seria para a pessoa que se dedica às atividades domésticas, cuja contribuição também é de 5%. E aí vai exigir que a pessoa tenha o cadastro no CadÚnico, que é esse grande programa assistencial do governo federal, que a pessoa tenha cadastro e que ela possa fazer a contribuição com a alíquota de 5% do salário mínimo, né? Seriam algumas alternativas que a pessoa teria para buscar ou um benefício assistencial ou pelo menos uma formalização do ponto de vista da Previdência Social. Professor Almir, dando uma complementação na fala do doutor, seria interessante também observar se essa pessoa, mesmo não tendo recolhido, ela tem exercido alguma atividade informal. Então, às vezes, ela exerceu alguma atividade durante certo tempo, né, não teve registro, ou, às vezes, exerceu atividade também como autônomo, né, e não tenha contribuído, e ela poderia estar contribuindo para preenchimento dos requisitos. A contribuição como autônomo, ela não pode ser feita de forma ativa para fins de carência, mas como empregado, ela não teria esse tipo de problema. Então, às vezes, ela trabalhou numa casa como doméstica, né, não teve o devido registro em carteira, ou trabalhou na roça, ou trabalhou em qualquer outra atividade, desde que ela tenha algum início de prova material, que são documentos que serão corroborados por prova testemunhal, é um documento da época, né, ou mais remoto, né, que vai demonstrar o exercício dessa atividade, seja como urbano ou como rural, né. A pessoa poderia comprovar dessa forma a atividade e conseguir um benefício aí, tanto por tempo de contribuição, antes até o final da reforma, né, até o início da reforma, que é 13 de novembro de 2019, ou então aposentadoria por idade, desculpa. Aproveitando o gancho aí, com todo o respeito, doutora Thaís, o João, entrando nessa linha da questão rural, pergunta aqui o seguinte: qual a vantagem da nota de produtor rural para aposentadoria? A nota de produtor rural, ela ela serve como um início de prova material para comprovação da atividade do segurado especial. O segurado especial é aquele que exerce uma atividade individualmente ou em regime de economia familiar, tá? Às vezes as pessoas chegam e questionam: mas eu tenho nota de produtor, eu faço jus? Não necessariamente. Ela tem que estar exercendo uma atividade exclusivamente na lavoura para fins de aposentadoria. Essa comprovação da atividade rural segurado especial, ela vai servir para concessão de aposentadoria por idade, 60 anos homem e 55 mulher. E ela serve também para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
de períodos anteriores a 1991. De 91 para frente, ela serve, mas há necessidade de indenização desse período para o sistema previdenciário. Obrigado, doutora Thaís. Só para ressaltar aqui, a Mariana fez uma pergunta a respeito do LOAS, acredito que o professor Fernando já tenha, na explanação anterior, já respondeu. O professor Ricardo Haddad, ele pergunta o seguinte: em relação à aposentadoria híbrida, houve alguma alteração com a reforma? Deixar o doutor Fernando responder, senão eu vou responder tudo. A aposentadoria híbrida é aquela modalidade em que ela conta o tempo de atividade rural e tempo de atividade urbana, né? Então, quando naquelas situações em que a pessoa ela não tenha tempo para aposentadoria totalmente rural e que ela pode aposentar, ela poderia então computar esse tempo para fins de atividade urbana, né? Nesse caso, exige-se que a pessoa atenda aos requisitos de idade da aposentadoria urbana, né? Mas não houve alteração especificamente com relação à aposentadoria híbrida, a contagem do tempo, né? Ele continua sendo possível, apenas observando as novas idades, né? Que no caso é 65 para o homem e 62 para a mulher, né? Mas permite-se, né? A aposentadoria híbrida surgiu como uma construção jurisprudencial muito importante. Hoje, inclusive, a legislação previdenciária já prevê, de certa forma, a contagem, mas é possível sim, né? Então, aquela pessoa que lá no começo da vida trabalhou na roça, na atividade rural e posteriormente veio para a atividade urbana, ela consegue contar esse período, sim, desde que ela consiga comprovar, né, aquele período de atividade rural, né? E aí, para comprovação da atividade rural, aí a doutora Thaís já falou ali um pouco sobre a forma de se fazer prova, né? Prova testemunhal, prova documental, para que tenha esse início de prova material. Obrigado, professor Fernando. Voltando ao assunto da questão do Covid, a Camila pergunta o seguinte: uma pessoa que foi contratada no início do ano e contraiu Covid tem direito ao seguro-desemprego? Há isenção de carência para o INSS? Aí acho que tem duas situações, né? A questão do direito ao seguro-desemprego e a questão previdenciária, né? Na questão previdenciária, existe a isenção da carência para o benefício de auxílio-doença, desde que seja reconhecido que existe um vínculo laboral. Aí você tem a possibilidade da isenção de carência, considerando que se trata, aí, se for considerado uma doença ocupacional, né? Na questão do seguro-desemprego, aí permanecem as mesmas regras, né? Então, a pessoa vai verificar o direito ou não ao seguro-desemprego de acordo com as regras atuais. Não teve mudança com relação à concessão do seguro-desemprego. Sendo essa pessoa contratada esse ano, ou que seja em outro período, e que seja demitida, se ela fizer jus ao seguro-desemprego, ela tem direito nas mesmas condições. Não houve nenhuma alteração com relação à concessão do seguro-desemprego. Obrigado, professor Fernando. Nós temos mais duas perguntas somente, 3 perguntas somente. A Adriana, ela fala o seguinte: a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta pela emenda constitucional número 103, mas ela ampara os segurados pela regra de transição antes da emenda constitucional 103? Sim, quer falar, doutora? Pode responder. Posso falar? Por favor. A regra de transição, ela vai ser aplicada em segurados que estavam próximos da implementação dos requisitos. Então, assim, a aposentadoria por tempo, ela foi extinta em 13 de novembro de 2019, mas existe não só a regra de transição, mas também tem que se observar muito o direito adquirido desses trabalhadores. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, não está computando um período informal, não está computando uma atividade especial, né, que isso pode agregar tempo e fazer com que ela implemente os requisitos antes da reforma da Previdência e, se não implementar, observar se ela consegue entrar dentro das regras de transição.
Obrigado, doutora Thais. E aqui uma pergunta do Adriano. Como fica a situação do microempreendedor MEI que contribuiu com 5%, ou seja, abaixo do teto do INSS, que é de 20%, sendo segurado já cadastrado antes da reforma? Precisa fazer a complementação? Não, o MEI, ele não precisa fazer a complementação porque ele possui regra feita a contribuição como MEI, quando você acessa o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato previdenciário, naquele período contributivo já consta a informação que aquele período foi contribuído como MEI, né? Então, o INSS já faz esse reconhecimento daquele período, né? Então, o MEI, ele não precisa complementar. Por quê? Porque ele é amparado por legislação própria, né? Tem a Lei Complementar 123, que é a lei que estabelece a alíquota do MEI, então ele não precisa de complementação, né? Então a situação permanece inalterada porque ele tem regramento próprio, né? A questão da complementação, ela havia ou ainda há nas regras de transição, nos casos em que o segurado, ele pretende contar o tempo em que ele contribuiu com 11% do salário mínimo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, voltando um pouquinho na regra anterior, aqueles que optavam por contribuir sobre 11% do salário mínimo, ele tinha duas situações. Uma, não poderia aposentar por tempo de contribuição, e se fosse aposentar por tempo de contribuição, teria que complementar, então, com 9% para chegar nos 20%, né? Então, essa complementação, ela foi extinta, porque foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela permanece aí respirando por aparelhos naquelas situações das regras de transição, né? Então, se necessário, se alguém pretender, por exemplo, agora, imagine que fez o cálculo, ele vai se enquadrar numa regra de transição de aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. E aí, se ele precisar contar esse período em que ele contribuiu com 11%, ele precisa complementar com mais 9% para chegar nos 20%, né? Mas isso não se aplica no caso do MEI, né? O MEI é regramento próprio, então para ele não é necessário para que ele possa contar esse tempo de contribuição. Obrigado, professor Fernando. E até o momento, uma última pergunta aqui. A Nubiele, ela fala o seguinte: sobre o benefício assistencial por deficiência, conseguimos apresentar laudo médico pelo sistema também ou somente para o auxílio-doença? Agora o sistema está aceitando a juntada desse atestado médico, então é possível fazer, inclusive, a antecipação desse benefício assistencial. Ele vai ser avaliado depois como auxílio-doença no futuro para ter a complementação. Você pode fazer a solicitação, receber sem a realização da perícia R$600 antecipados, e depois, com a volta, o INSS pode chamar para fazer a avaliação e fazer a complementação da diferença para chegar no valor de um salário mínimo. Bom, gente, questões de perguntas acessaram. Alguém quer doutor Fernando, doutora Thais, alguma consideração a mais? Doutor Wagner? Bom, eu da minha parte, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer tanto ao seu convite, Almir, por participar deste evento, agradecer à doutora Thais, agradecer ao professor Wagner aqui por dividir essa mesa de trabalhos, agradecer a tantos alunos que estavam nos acompanhando, né? Eu abri aqui rapidamente o YouTube e vi uma quantidade imensa de perguntas e participação, né? Isso, sem dúvida, é reflexo do trabalho, aí, tanto do trabalho da coordenação quanto do trabalho da instituição, motivando a participação dos alunos. Isso é algo muito, muito importante, muito gratificante, né, para quem está aqui participando, tentando contribuir de alguma forma no ensino universitário. Né? Para mim, eu só deixo o meu agradecimento. Doutora Thais? Também gostaria de agradecer o convite aí por ter participado dessa live com o Dr. Fernando, com o Dr. Wagner, Dr. Almir, e agradecer aí a FACREI pelo convite. Wagner, alguma consideração? Professor, também tecer aqui os agradecimentos aí, mais uma vez, né, para os colegas que compartilharam aí
estudante virtual com a gente aí, dizer que, quanto ao tema proposto aí, fomos, acho que, muito felizes, né? Hoje é muito relevante para o momento atual em que estamos vivendo, seja sob a ótica aí dos contribuintes, empresários, enfim, do erário público, da Previdência, né? Discutir esse tema, né? Nesse momento aí de Covid, aí, né? Enfim. E, como o professor Fernando disse, sempre buscando essa análise conjunta aí do direito previdenciário, né? Com a Seguridade Social, né? Que esse tripé que o professor bem nos trouxe, de Previdência, Assistência Social e Saúde, né? E entendemos que o objetivo, nesse momento, foi de compartilhar aí informações de utilidade pública, né? Nesse momento aí de isolamento social, onde nós precisamos ter acesso a essas informações de grande relevância aí para concretização dos nossos direitos aí, seja sociais, previdenciários, assistenciais. Então, só para fechar mesmo, agradecendo aí aos novos colegas. Muito obrigado aí a todos os colegas. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os acadêmicos e professores que participaram com a gente nessa noite, a todos aqueles que mandaram perguntas. Realmente, o tema direito previdenciário é um tema muito instigante, né? Existem muitas dúvidas a respeito do tema, e nós estamos aqui com duas pessoas gabaritadas aqui para tratar de um assunto tão importante e que muitas vezes em discussões, principalmente nessa época de pandemia, não é levado muitas vezes em consideração, né? Trabalha-se muito, às vezes, com questão constitucional, questão penal, e nós temos aí um tema tão instigante que é o tema de direito previdenciário, né? Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que acompanharam com a gente até esse momento. Essa semana, eu posso dizer, Fernando e doutor Fernando, doutora Thaís e doutor Wagner, foi uma semana de muita discussão, uma semana de algo novo, né, que é a primeira vez que a gente faz uma transmissão de uma live, né, fazer através de uma roda de conversa, né, então a gente aprende muito, como aprendemos agora com a questão do direito tributário, e aprendemos também durante a semana com outros professores que aqui estiveram. Então eu gostaria de agradecer ao professor Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade, um cara aqui que eu tinha, como diz assim, um grande amigo que eu tenho agora, né, que eu tenho formado no doutorado, e que nós vamos levar essa amizade por muitos anos. Doutora Thaís, sempre presente, nos ajudando, uma parceira muito grande aí, né, não só a questão de conhecimento, mas também, vamos dizer assim, nos estágios, né, dos nossos acadêmicos. E a gente, em nome da Faculdade Cristo Rei, eu gostaria de agradecer a doutora Thaís por participar e trazer um pouco do conhecimento nesta noite, que foi muito proveitosa. Agradecer ao professor Wagner também por estar aqui com a gente, abrilhantando também o nosso evento. Tenho certeza que essa foi uma semana de muito conhecimento. Espero poder repetir essas lives mais algumas vezes, né? Aproveitar que nós aí, segundo o Ministério da Educação, as aulas remotas aí vão até o 31 de dezembro, né? Então é importante a realização desse trabalho, porque você sai um pouco da rotina, né, do dia a dia, que muitas vezes o professor dando aula, e sai um pouquinho da rotina para trazer outros profissionais, né, para apresentar a tua experiência profissional, outros temas importantes. Então eu só tenho a agradecer a todos que participaram com a gente essa semana, e hoje especialmente o doutor Fernando e a doutora Thaís. Meu muito obrigado de coração, e precisarem de qualquer coisa, a gente vai estar sempre à disposição aí de vocês, tá? Meu muito, muito, muito obrigado. Então a gente encerra as atividades de hoje, tá? A gente vai encerrar. O link aqui no YouTube obviamente já vão desligando, e aí a gente finaliza a semana aí com chave de ouro, com duas discussões, uma discussão fantástica como foi hoje de direito previdenciário. Estou muito feliz e agradeço demais vocês. Um grande abraço a todos, tá? Até uma outra oportunidade, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Até mais. Tchau.